Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre arcadismo, né? Naquela série de vídeos sobre as escolas literárias. Já fiz, sobre todas as escolas anteriores a essa, e que eu já perdi as contas de quantas são. Só sei que o último vídeo foi sobre o barroco. Agora, arcadismo, a gente está indo numa sequência cronológica. Essa escola literária aconteceu entre o século XVIII e o século XIX. E se a gente for pensar o que acontecia no mundo nessa época, a gente vai se lembrar que era contexto de revolução. Revolução Industrial, Revolução Francesa. Então percebam, uma revolução no âmbito econômico, que é a industrial na Inglaterra. Na Inglaterra, mas impactou todo mundo, né? E no contexto político, que é a Revolução Francesa. Francesa, aconteceu na França, mas também que impactou todo mundo. E quando falo todo mundo, gente, todo mundo ocidental, inclusive as Américas, pensando em Revolução Francesa. Revolução Industrial, as Américas também, claro, mas é o resto do mundo tudo, né? Inclusive a África, Oceania, porque o imperialismo do século XIX também ocorreu por conta da Revolução Industrial, certo? Mas isso é um outro assunto. Então, a gente está aqui nesse contexto de revoluções, o mundo se transformando muito rapidamente. Se a gente pensar na Revolução Industrial, carvão, as pessoas viajando de trem. Pense, viajar de trem. Pense na velocidade do trem, né? Eles estavam acostumados a viajar de navio ou a cavalo. Agora, o trem, as coisas passando assim pelo vidro, a janela do trem de maneira muito rápida, era uma coisa assim que eles não estavam acostumados. É por isso que Baudelaire, no século XIX, vai demonstrar aquele estranhamento, fala do movimento e tal. O Baudelaire não era dessa escola literária, tá? Ele é do simbolismo, mas ele também retrata as consequências da modernidade, né, da Revolução Industrial, a velocidade toda deste momento, velocidade toda proporcionada por motores, né, movidos a carvão, que aí possibilitava o uso de máquinas mais potentes, né, como trem, maquinário todo da indústria e tal. É só a gente fazer um paralelo com o nosso contexto atual, quando a gente acha que está tudo rápido demais, velocidade demais, o virtual, digital, né? O impacto para o século XIX foi igual a esse que a gente tem hoje, né? Então, quem é de uma geração antes da internet, e aí depois veio a internet, viu a mudança proporcionada pelo desenvolvimento tecnológico, foi uma transformação tal qual essa. Essa questão de tempo e espaço ficou subvertida, né? A noção que eles tinham de tempo e espaço modificou muito. Como eu falei, né? Eles percorriam trajetos longuíssimos de trem e era muito mais rápido do que qualquer outro meio de transporte que eles tinham antes do trem. Imagina, carruagem, viajar de carruagem, cavalo, né? A gente está ali com atração animal, depois uma atração de motor, é totalmente diferente, né? Se a gente hoje reclama de excesso de estímulo de velocidade, eles também lá sentiram da mesma forma. Tá. E por conta deste contexto de velocidade extrema e tal, o arcadismo é um movimento que busca o oposto. Então o arcadismo ele é fruto desse contexto, mas não necessariamente se opõe à Revolução Industrial. É que como decorrência da Revolução Industrial, as pessoas acabam querendo coisas mais calmas, mais tranquilas, para relaxar, para ler, enfim, para produzir culturalmente. Ele se opõe, claro, não poderia deixar de ser, ele se opõe ao barroco, né? Vamos lembrar o que era o barroco. Era aquela dramaticidade, aquele exagero, tons de claro, escuro, aquele discurso religioso de céu, inferno. Então, uma linguagem antitética, né, de antítese, eu a amo, eu a odeio. A gente está falando de produções artísticas, né, porque estava além da literatura, né? O barroco foi um movimento estético, mais do que literário. Então, era um movimento de opostos de exagero e de dramaticidade, né? A gente viu isso em música, filme, literatura e tudo mais. O arcadismo se opõe a isso, ele se opõe ao que defendia
o barroco, essa coisa, esse discurso religioso. O arcadismo não, ele já vai mais para a questão da razão, né? Eu disse que ele é fruto da Revolução Industrial e também fruto, né, do contexto da Revolução Francesa. Então a gente está aqui também sob uma influência iluminista, que prega, que defende a razão, que se opõe à Idade Média, né? Os iluministas chamavam até a Idade das Trevas, e por isso que eles eram luminares. E se a gente parar e pensar, a gente vê que o Barroco, ele tinha um pé na Idade Média, com essa dramaticidade, esse discurso de céu, inferno, essa influência religiosa toda. Ele tinha um pé na Idade Média, embora fosse um movimento clássico, né, com base clássica, cultuando o classicismo, a antiguidade clássica, mas também tinha um pé na Idade Média. O arcadismo não. O arcadismo a gente pode entender como um movimento com pé já na modernidade, ele tem influência do renascimento, do humanismo, inclusive, né? Esse culto à razão, essa oposição à religião. E aí essa combinação de calmaria, né, por conta da Revolução Industrial, e a racionalidade, também herança ali do pensamento iluminista, da Revolução Francesa como um todo, fez com que as produções, né, dessa escola literária cultuasse o bucólico, situação campestre, uma veneração da natureza, algo que era negado na Idade Média, e o Barroco também não conjugou muito bem porque ele tinha um pé na Idade Média. A Idade Média não sabia como lidar com a natureza, as questões naturais, né? Não sabia representar muito bem, não sabia se Deus estava naquilo ou não. Por quê? Porque a natureza tem uma lógica própria, tem sua força, tem os desastres naturais, tem aquela coisa toda. E a igreja na Idade Média não tinha muita facilidade de lidar com isso, justificar, ver Deus ou a ausência de Deus nisso. Então, assim, era um tema mais complicado no discurso religioso da Idade Média. E no Renascimento, não, né? Tem toda uma valorização da natureza, das coisas biológicas, naturais, de modo geral. Como o arcadismo, ele recupera bastante coisa, né? A influência do Renascimento, a gente tem essa valorização do campo, do campestre. Isso porque a gente está em busca também de algo calmo, né? Então, essa valorização da natureza tem uma influência renascentista, mas ela ocorre também por conta da Revolução Industrial, né? A gente está aqui no contexto de máquinas e tal. Aí qual é o escape? O campo, né? A tranquilidade, os barulhos da natureza são bem mais calmos do que os barulhos das máquinas. Então a gente tem uma produção que valoriza essas coisas. Uma outra decorrência da Revolução Industrial, uma característica dessa escola literária, que todos vão se lembrar, quem estudou na escola, é a questão de aproveitar o dia, né? Aproveitar o agora, aproveite o hoje. E aí a gente lembra da expressão carpe diem, né? Aproveite o dia, né? Viva a vida plenamente, em pleno gozo e harmonia com a natureza e tal. E aí a gente vai se lembrar que tem uma influenciazinha também da antiguidade clássica com esse pensamento, né? É um pensamento assim dos epicuristas e de várias outras escolas filosóficas aí da antiguidade clássica, e que se opõe totalmente ao discurso barroco, aquele discurso exagerado, rebuscado, embelezado, aquele excesso. O texto do arcadismo, ele é mais simples, mais natural, no sentido assim de simplicidade, sem rebuscamento. Aí a oposição total ao barroco. Percebam que todos os movimentos até agora, até o arcadismo, todos eles têm influência clássica. A gente está num período ainda de valorização do clássico. Mesmo essas escolas se opondo, né, o arcadismo se opõe ao barroco, mas eles têm o clássico como princípio. Cada um explorava o clássico de uma maneira, né? Então, o barroco de maneira mais exagerada, o arcadismo de maneira mais tranquila, menos rebuscada e tal. A única escola que vai romper com esse classicismo é o romantismo. Mas isso é assunto para outro vídeo. A gente ainda está aqui com influência clássica, tanto é que o arcadismo também era conhecido como neoclássico. E aí a gente tem muitas produções em teatro, poesia. A gente ainda está num período que literatura era produzida
de maneira poética, né? Não importa, é claro que o poema é de maneira poética, mas inclusive teatro de maneira poética, com rima e tudo mais. Por quê? Porque a gente está retomando o clássico, né? Neoclassicismo, inclusive. E aí, já partindo para as obras, uma das obras que a gente estuda bastante na escola, representante deste movimento, é o Bocage, né? Sonetos, os sonetos do Bocage. Aliás, soneto era uma das principais produções, né? Essa forma de poema. 2 tercetos e 2 quartetos, poemas decassílabos, que quer dizer que 10 sílabas poéticas em cada verso. E aí, outra característica que eu esqueci de dizer é que o arcadismo, a gente tem aqui uma idealização, né? As coisas são idealizadas. Quando a gente pensa em tranquilidade, em aposentadoria, essas coisas, a gente não pensa em ficar no campo, na praia, curtindo a natureza de maneira calma. A gente está idealizando, né? Então, o arcadismo fazia algo bem próximo a isso, com influência clássica, né? Aproveite o dia, viva a vida em pleno gozo, aproveite a natureza, tudo isso rimado em soneto e tal, idealizado. A gente vai perceber no romantismo influência do arcadismo, né? Essa característica a gente vê também em um momento lá do romantismo, essa idealização. Só que essa idealização no romantismo não vai ser bem da natureza, vai ser a idealização do amor, né? Mas como eu falei, isso é motivo para outro vídeo. O romantismo dá muito o que falar e tal. E aqui no Brasil, os 2 grandes representantes que a gente tem do arcadismo são aqueles inconfidentes, Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga, eu tenho aqui, ele escreveu Marília de Dirceu e Cartas Chilenas. Do Carlos Manuel da Costa, eu não tenho nada aqui para mostrar. Um outro, antes de comentar esse, um outro que a gente tem também é o Basílio da Gama, que tem a obra O Uruguai, né? Ele era representante do arcadismo. Mas o que a gente conhece assim, de mais famoso mesmo, de produção nacional sobre o arcadismo, eu acredito que seja o Tomás Antônio Gonzaga. Marília de Dirceu, ali em Ouro Preto. A gente está aqui no contexto de Inconfidência Mineira, né? O século XVIII. Confidência Mineira, e eles eram muito influenciados, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, pelo iluminismo. Então, se eles eram influenciados pelo iluminismo, inclusive a Inconfidência Mineira, que também foi fruto disso, a produção deles também era influenciada pelos iluministas, né? Tinha toda essa influência. Eu falei para vocês, o arcadismo tem influência iluminista, essa racionalidade, né, e tal. Eu tenho as 2 obras aqui nessa edição, os 2 livros famosos. Marília de Dirceu é uma coisa bem idealizada. Lembra muito que os românticos vão produzir depois, né? Um amor idealizado, aqui a Marília, o Dirceu, aqui um eu lírico, cantando, né? Um eu lírico aqui, declarando seu amor, essas coisas todas, né? E eram figuras reais, né? A Marília realmente existia e tal. Só que aí com a Inconfidência e tal, esse amor realmente não pôde ser concretizado, porque o Tomás Antônio Gonzaga foi exilado, ele e o Cláudio Manuel da Costa, eles foram para África, acho que esse aqui foi para Moçambique, né? Tiradentes foi executado, mas esses aqui foram exilados, tá? E aqui em Cartas Chilenas, a gente tem aqui uma espécie de paródia, um poema em espécie de paródia, contando, né? Uma pessoa mandando carta para outra, falando dos excessos de um tal governador lá no Chile. Só que a inspiração para essas cartas era o governador interventor, já nem sei mais qual era o nome que se dava, ali de Ouro Preto. E ele estava denunciando, né, quem conseguisse fazer as associações certas, percebi que era uma espécie de denúncia da corrupção desse governador. Perceba que não tem nada de revolucionário, na verdade ele estava denunciando que o cara estava roubando a coroa portuguesa, né? Essa corrupção, embolsar dinheiro de impostos e tal. Então, é uma traição, a corrupção à coroa. Perceba que nada tem a ver com os ideais revolucionários aqui de emancipação e tal, muito pelo contrário.
Então, este movimento aqui, ele foi, sobretudo, literário, não é tão rico quanto o barroco, nem como vai ser o romantismo, o modernismo, que aí são movimentos estéticos, são mais amplos, são para além da literatura. Mas foi um movimento que durou bastante tempo e um movimento, assim, bem menos radical, menos drástico, como foi o barroco e como será o romantismo. Embora ele tenha influência dessas duas grandes revoluções. E aqui no Brasil, a gente tem a Inconfidência Mineira não como influência para esses movimentos, ao contrário, eu acho que a Inconfidência Mineira foi mais resultado dessa influência exterior desse movimento todo, que era literário, além dessas revoluções na economia, que é a industrial, e política da Revolução Francesa, a gente teve influência, inclusive, da literatura. Tanto é que esses autores aqui, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, foram considerados inconfidentes. Então, a gente está aqui com autores influenciados pelo iluminismo, que produziam, tinham sua produção cultural, e toda a sua percepção, concepção de mundo, inclusive, influenciou a Inconfidência Mineira. Se vocês quiserem obra crítica para aprender melhor esse momento, a gente ainda tem aqui o que eu já citei, Formação da Literatura Brasileira, né? Que o Antônio Cândido vai de 1750 a 1880. Então, assim, ele aborda, né? Ele aborda os autores deste momento, a critica e tal. Essa obra aqui, gente, para quem gosta de literatura brasileira, é praticamente obrigatória. Tá bom? Me digam o que vocês conhecem desse movimento, se vocês gostam, não gostam, o que vocês lembram. A gente lembra muito de soneto, né? A minha lembrança, não na faculdade, porque na faculdade eu não estudei muito esse movimento, mas de ensino médio, eu lembro muito dos sonetos do Boccaccio, né? No vestibular também, eu lembro muito disso, Tomás Antônio Gonzaga e tal. Me digam aí o que vocês já leram, o que vocês conhecem desse movimento, que eu adoro saber. Muito obrigada, beijos e